Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Professor Lincoln, aqui com o Lincoln. Estou com um convidado hoje especial no primeiro episódio, vou falar um pouquinho do currículo dele, daqui a pouco eu apresento ele aí. Autor do livro do Guia Completo de Musculação, uma abordagem prática e científica, mestre em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em fisiologia do exercício e graduado em educação física, que é o objetivo desse nosso projeto. É docente no ensino superior nas disciplinas de musculação, biomecânica, fisiologia do exercício e além de diversos cursos na área da musculação, extensões. Se caso eu tiver esquecido alguma coisa, ele vai completar daqui a pouco. Seja bem-vindo, Mário Tsutsui. Acertei no sobrenome? Acertou, é isso mesmo. Tsutsui, muito obrigado pela apresentação. É um prazer estar contigo hoje aqui, Lincoln. Espero contribuir de alguma forma para todos os nossos ouvintes. Perfeito, muito bom, Mário. Mário, seguinte, gostaria de começar conhecendo um pouco sobre você se apresentar. Você já tem uma galera que já te acompanha, já vi pelas suas mídias sociais, achei muito bacana. Foi em algumas buscas que eu encontrei você, gostei bastante do seu conteúdo. É um cara bem teórico, muito voltado à área da musculação, pelo que eu vi, entende muito bem do assunto. E gostaria de conhecer um pouquinho sobre a sua carreira, você se apresentar um pouquinho. Vamos lá. Bom, acho que o básico, de modo geral, você já falou, principalmente no que diz respeito à minha formação, né? Técnica. Eu vou contar um pouquinho, na verdade, da minha experiência, então, da minha trajetória, da minha carreira como um todo, né? Bom, para quem não me conhece, né, eu sou daqui de Guarulhos, então, e Guarulhos fica uma cidade, então, aqui da grande São Paulo, né? Eu comecei minha carreira aqui mesmo em Guarulhos, atuando em algumas academias aqui de Guarulhos. Na sequência, logo depois que eu me graduei, acabei depois trabalhando em algumas academias maiores em São Paulo, né? E aí eu fui trabalhar em grandes redes de academias em São Paulo. Fiquei por um bom tempo aí, mais de 10 anos trabalhando como personal training em bairros nobres da cidade de São Paulo, tanto em academias como também em condomínios, residências, etc. e tal. Nesse meio tempo, eu também trabalhei em navios de cruzeiro, né? E também tive experiência em resort 5 estrelas, dando aula também de musculação, ginástica, dentre outras coisas, né? E aí o meu sonho também sempre foi fazer mestrado e lecionar no ensino superior, coisa que eu faço hoje, leciono no ensino superior para graduação e também para cursos de pós-graduação, né? E há mais ou menos um ano, nós estamos agora em 2021, né? No início de 2020, especialmente, eu comecei um projeto e comecei a empreender pela internet. E hoje também eu não sou apenas um professor da universidade, mas sou um professor do mundo, né? Sou um professor da internet hoje, então eu consigo atingir pessoas do mundo inteiro, né? Sensacional, sensacional. Mário, aproveitando o gancho sobre a educação física, o porquê que você escolheu a educação física como profissão? Olha, eu nunca pensei em outra coisa, viu, Lincoln? O lance foi o seguinte, né? Eu fui atleta de natação a minha vida inteira, tá? Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa, né? Todo mundo fala assim, olha, quando você está lá no terceiro colegial, você sempre bate aquela dúvida, né? O que eu vou fazer, né, agora? Que profissão seguir? Eu nunca tive essa dúvida, viu, Lincoln? Se eu não fosse profissional de educação física, eu não sei o que eu faria, porque nada passou, né, diferente na minha cabeça, né? Quando eu fui fazer educação física, inclusive, não sei se isso aconteceu com você, mas acaba acontecendo com muitos profissionais, né? Algumas pessoas da minha família, inclusive, torceram um pouco o nariz, né? Educação física, tem certeza, etc e tal, né? E eu falei que se não fizesse isso, eu não ia fazer nada. Então, eu nunca tive outra dúvida, né? O que me trouxe mesmo, então, foi o esporte, né? Eu fui atleta de natação, mas quando eu entrei depois na educação física, eu acabei vendo que, na verdade, eu não gosto só de natação, eu gostava de educação física como um todo, né? E acabei me apaixonando pela área, né? Onde eu estou até hoje e pretendo continuar. Já estou formado desde 2006 aí. Perfeito, muito legal. Legal. Normalmente a galera que busca educação física costuma vir do Sim. esporte, né? Sim. Só uma E correção, colei grau em 2007. Isso, terminei em 2006, colei grau em 2007. legal. Vim no esporte, não sei se esse é o teu caso também. Acho que é de boa parte das pessoas, né? Eu também entrei na educação física por causa do esporte, eu entrei por causa do judô, eu vim do judô. Só que a gente sempre entra pensando que é uma coisa, né? A gente entra com uma cabeça, acaba se formando e nossa cabeça muda, o formato de pensar muda, a gente
amplia muito mais a forma de enxergar a profissão. E a gente acaba atuando em outras áreas também. Então, o meu caso é muito parecido com o seu. Legal, bacana. Maravilha. Claro, mas aí uma pergunta voltada já ao seu empreendedorismo, aos seus negócios. Depois que você começou a atuar na educação física, depois que você saiu da faculdade, depois de quanto tempo, mais ou menos, você decidiu buscar essa área, decidiu investir em você mesmo, investir na sua marca e abrir seu próprio negócio, trabalhar para você? Teve um time, teve alguma coisa, algum gatilho? Teve um gatilho, sim, teve um marcador bem especial que foi o lançamento do meu livro, né? O lance foi o seguinte, né? Nós, profissionais de educação física, geralmente não temos esse lado empreendedor, tá? A gente não tem isso, eu não tive isso na minha formação, e hoje, né, até mesmo atuando no ensino superior, posso assegurar-lhe que, apesar da gente ter alguma coisa de gestão, etc., isso ainda é muito pouco se comparado a outros cursos, né? De modo geral, o profissional de educação física, apesar dele se formar, né, como um personal trainer, que é deveria ser um empreendedor, né? É uma empresa, de modo geral, nós gerimos muito mal, né, o nosso negócio, né, em linhas gerais, né? Nós temos pouquíssimas disciplinas, na verdade, que vêm até aguçar isso no aluno, né, no profissional de educação física. E tem uma outra coisa também, né? Eu acredito que existe um certo lance inato, né? Então, assim, a galera que vai fazer educação física, a maior parte das pessoas, 95, 99%, não tem um lado empreendedor. Porque, assim, eu vejo uma galera, de repente, da administração, ou até do direito, ou talvez até da engenharia, o cara, ele chega na faculdade, ele já tem um lado empreendedor, mas isso geralmente não acontece na educação física, e isso também não aconteceu comigo, tá? Eu fui criado para ser empregado, como a maior parte dos profissionais de educação física. E meu sonho era lecionar no ensino superior, né? Agora, eu tenho um outro lado, né? Eu tenho um outro lado que eu sou bastante extrovertido, né? Bastante extrovertido, bastante brincalhão e etc e tal. E sempre gostei de me expor, não só pessoalmente em cima do palco dando aula, mas também na internet, né? Na verdade, eu preciso até te contar uma curiosidade. Até antes das redes sociais, antes do Facebook, etc e tal, eu já gostava de aparecer de alguma forma, tá? Então, eu já vinha promovendo o meu nome logo que eu me formei, em 2009. Em 2009, eu devia ter uns 22, 23 anos de idade, por exemplo, e eu partia aqui para os jornais, né? Os jornais de bairro aqui de Guarulhos, procurava, por exemplo, os jornais de bairro aqui para me tornar colunista, né? Então, eu escrevia para os jornais aqui de bairro, foi assim que eu comecei. Comecei indo lá para 2008, 2009, antes de 2010. Acho que já até existia o Facebook, mas ele não era forte, as pessoas não usavam o marketing digital, né? E o jornal, em tese, era mais forte. Então, eu gostava de publicar no jornal. Então, tinha minha fotinho lá 3x4, eu publicava alguma coisa de exercício, e era isso que eu gostava. E aí, né, nesse meio tempo aí, entre 2008 e 2010 aproximadamente, as pessoas começaram a usar principalmente aí a rede social, Facebook, para começar a se posicionar, né? E não foi diferente junto comigo. Eu comecei lá naquela época já a publicar assuntos técnicos, etc e tal, e sempre gostei dessas coisas. Então eu já venho, na verdade, conversando com as pessoas pela internet, né, desde que tudo isso começou, né? Eu já tenho um público desde que tudo isso começou. E desde lá também, eu já venho dando cursos de extensão pelo Brasil, procurando parcerias para dar cursos no Brasil inteiro e etc e tal. Mas aí o que aconteceu, tá? Em 2000, passou todo esse tempo, eu entrei no ensino superior, fui dar aula no ensino superior, que foi sempre onde eu sempre quis estar. E aí, nesse meio tempo, em 2009, né, eu lancei meu livro. Eu comecei a escrever um livro em 2018, terminei em 2019, que é o Guia Completo de Musculação que você apresentou aí, né? Está aqui do lado, inclusive, ó. Vamos fazer a propaganda, pode? Com certeza, cara. Guia Completo de Musculação, uma abordagem em prática e científica. Sensacional. E aí, o que aconteceu, né? Aconteceu que quando eu fui pagar a impressão desse livro, não é barato imprimir um livro, custa caro, né? Eu tive que imprimir 10 mil exemplares aí, e etc. Tem um monte de coisa para colocar, taxa. E aí eu percebi que eu não tinha dinheiro para conseguir imprimir o livro. Só um ponto no meio da sua história que eu achei interessante. Claro.
principalmente para quem tem interesse para seguir essa área acadêmica, em relação aos livros, por exemplo. Como foi o seu caso? Teve uma tiragem mínima que você teria que fazer? Falou, menos que isso a gente não produz para você? Essa trilha você fez sozinho? Teve alguém que te ajudou nessa comunicação com editora, por exemplo? Sim, existe uma tiragem mínima e etc e tal, mas eu acabei lembrando que eu me equivoquei. Falei 10 mil, mas não foi 10 mil, foram 1.000 exemplares, tá? Era isso, na verdade, que eu gostaria, né, de imprimir. Porque, assim, você pode até imprimir 200, 300 exemplares, mas não vale a pena. Sai muito caro, entendeu? Sai muito caro. Então, assim, o mínimo que eu via para poder imprimir eram 1.000 exemplares. E aí, né, esse livro que eu mostrei para vocês, ele tem quase 300 páginas, né? Tem muita tabela, muita foto, e aí a diagramação fica cara. E aí eu não tinha o dinheiro. E aí eu falei pro cara, olha, eu queria imprimir 1.000, mas eu não tenho, né? Foi então que ele me sugeriu uma coisa. Ele falou, olha, a gente pode fazer o seguinte, você não tem esse dinheiro, a gente pode tentar fazer um lançamento na internet, tá? A gente faz um lançamento na internet, e só que assim, sem ter o livro impresso ainda. Então a gente tenta fazer uma pré-venda, tudo bem? E aí, falei, beleza, eu topo. A gente faz o seguinte, então tenta fazer uma pré-venda pela internet, pela editora, né? O dinheiro que a gente arrecadar, a gente usa para você pagar a impressão. Tudo bem? Falei, tudo bem. Então, eu corri atrás, divulguei, falei, etc e tal. E aí, fiz um lançamento, né, do meu livro na internet, um lançamento de um dia. E aí, em um dia, eu vendi aí mais de 500 exemplares. Nossa! Sensacional. Então, Então você faturei já tinha uma... um grupo grande que já te conhecia, Sim. já era referência no mercado já. A galera já me conhecia, né? Então, em 2019, aí eu vendi mais de 500 exemplares em 8 horas, né? No lançamento na internet. E isso rendeu, né, dinheiro não só para eu pagar as custas, mas sobrou dinheiro para mim ainda. Nossa, que maravilha. Entendeu? Então, olha só, eu não tinha nem dinheiro para imprimir o livro, e aí, nesse lançamento, em 8 horas, né, eu juntei o dinheiro que eu tinha que pagar para imprimir o livro e ainda coloquei dinheiro extra no bolso, tá? Ainda fiquei com mais quase 500 exemplares para eu vender aqui. E aí, quando eu olhei isso aí, eu falei, meu, cara, essa internet é um mercado importante, né? É um mercado importante, né? E que a gente precisa explorar. E aí, depois que eu fiz esse lançamento, chegou os livros na minha casa, mesmo sem fazer força, sem divulgar, sem nada, eu vendia o livro numa boa. Né? Mas assim, como você mesmo falou anteriormente, né? As pessoas já me conheciam, já tinha um público, né? Na internet, a galera já me conhecia. Então, não foi tão difícil, né? Só que no começo eu achei até que eu ia vender esses 500, depois eu não ia conseguir mais vender, mas muito pelo contrário, continuou vendendo. E aí, o que aconteceu? Eu falei para minha esposa, olha, vamos procurar, né, instrução para a gente poder entrar de verdade, de forma profissional na internet, se posicionar de forma interessante, porque isso aqui parece que tem jogo aqui, né? E aí eu comecei, então, a procurar contato de outras pessoas, assim como você está conversando comigo, né? Comecei a conversar com pessoas que estão faturando mais de 1 milhão, né? Da nossa área, da educação física. 1 milhão de reais por ano, né? Na internet, etc e tal. Fui procurar, então, mentorias, fiz algumas mentorias no início de 2019, no início de 2020, em janeiro de 2020, fiz uma mentoria, e em fevereiro nós fundamos a Itiban Cursos, tá? Então, a Itiban Cursos, né, é a minha empresa hoje, que oferece diversos cursos, principalmente na área de musculação, né, mas também acaba ofertando cursos em outras áreas que eu também domino, como emagrecimento, cross-training, HIIT, dentre outros, né? E hoje, na verdade, inclusive, a minha empresa, né, ela é a minha principal fonte de renda. Hoje eu vivo principalmente da minha empresa, hoje eu vivo da internet, principalmente, apesar de ainda lecionar no ensino superior. Ainda sobra tempo? Olha, então, na verdade, eu reduzi muito, né, a minha carga horária no ensino superior. O ensino superior, ele toma muito tempo, tanto no que diz respeito ao tempo para você montar a aula para poder dar, como a aula propriamente dita, depois a correção de provas e trabalhos, depois tem que lançar a nota dos alunos, etc., né? Então, eu tive que, na verdade, reduzir bastante a minha hora, né? Minha hora na universidade. O que aconteceu de forma tanto quanto natural, porque agora na pandemia também, né, houve uma redução drástica de aulas nas universidades, né, de modo geral. E aí, então, eu tive uma redução, e aí foi um outro gatilho a mais para eu conseguir impulsionar a minha empresa, né?
que eu percebi que, na verdade, especialmente em grandes redes, aí, o ensino superior ele tem se agrupado, né? Então, principalmente em grandes redes, eles acabam juntando, por exemplo, diversos alunos dentro de uma sala de Zoom, então eles não precisam de mais tantos professores, né? Então, eu acabei reduzindo muito a minha hora na universidade, o que, em tese, né, acabou sendo, por um lado, acabou sendo bom para mim, apesar de eu ter tido, a princípio, uma redução de renda, né, foi bom para mim porque me fez acordar assim, olha, se mexe, vamos fazer sua empresa se mexer, porque o ensino superior tá difícil, o negócio tá mudando, né, e se você não se mexer, né, talvez você não tenha nenhum ensino superior no futuro, né? Na verdade, eu estou sendo bem dramático agora. O ensino superior sempre vai acontecer, Sim. sempre vai ter, né? Só que assim, tá tudo migrando para o EAD. É num né? formato diferente, né? É tudo migrando para o EAD, tudo migrando para o online. E assim, é aquela lei de Darwin, né? Adaptar-se ou morrer. Então, eu acabei indo também para o online, né? E hoje eu vivo especialmente do online, né? Eu não sei se você vai me fazer essa pergunta, tá? Mas já adiantando aqui para você, faz pouco tempo que eu vivo somente, na verdade não é somente, mas hoje 90% da minha renda vem do online, tá? Vem da minha empresa. Mas hoje o que eu ganho com a minha empresa, por exemplo, é mais do que eu ganhava dando aula no ensino superior. Sensacional. Com mais tempo para mim também, claro. Cuidando da saúde, principalmente, né? Também. Então, o período de pandemia foi isso que você comentou agora, então. Foi. Dessa transição, foi um dos motivos, acho que não só no seu caso, mas a pandemia ela impulsionou muita gente para o modo online, para muitos negócios online, tanto para vendas quanto para cursos, para quem podia aproveitar essa oportunidade. Quem não conseguiu aproveitar teve mais dificuldade, mas acho que não só na nossa área, mas como no mercado no geral, né? O ditado diz, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? A minha sorte não, né? Na verdade, sorte é estar preparado quando a oportunidade aparece, né? Então, eu comecei a minha empresa em fevereiro, né? E aí, um mês depois, em março, aconteceu a pandemia e fechou tudo, né? Então, assim, Então, assim, na verdade, assim, eu já estava fazendo um público antes, isso eu sempre fiz, né? O meu posicionamento na internet, mas eu me posicionava na internet e não vendia nada, né? Mas eu já tinha um nome, as pessoas já me conheciam, né? E aí isso acabou facilitando muito. Aí quando chegou a pandemia, né? Por exemplo, que as pessoas tinham que ir para o online de modo geral, eu já estava lá, né? Então isso me facilitou muito também, né? Eu já estava preparado quando a oportunidade apareceu. As pessoas que entraram no online em 2020, no meio da pandemia, né? E começaram do zero, não que elas não conseguiram, né? Mas elas certamente vão demorar um pouquinho mais tempo para conseguir se posicionar e começar a colher, na verdade, né? Os frutos, porque a internet, na verdade, ela leva um tempo e ela exige constância, né? Então, por exemplo, para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, muita gente acredita que trabalhar no online, por exemplo, é fácil, é tranquilo e de vez em quando você posta alguma coisa, tá? Mas, na verdade, não é assim. Então, por exemplo, hoje eu trabalho da minha casa, mas eu trabalho o dia inteiro na internet, né? Então, ou é fazendo post, ou é gravando curso, ou é editando vídeo, né? Então, ou é mandando e-mail, ou é mandando lista de transmissão, né? Ou é gravando history. Então, assim, eu trabalho o dia todo, né? Na verdade, quando você se torna empresário, inclusive, todo dia é dia. Né? Eu trabalho de segunda a segunda, né? Inclusive, de sábado e domingo eu trabalho também. A diferença, né, é que agora eu trabalho a hora que eu quiser, quando eu quiser, do jeito que eu quiser e por quanto tempo eu quiser. A única maturidade que eu preciso ter é quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Quanto menos eu trabalhar, menos eu ganho, entendeu? Mas, por exemplo, geralmente eu faço assim, ó. Eu acordo de manhã, né? E aí até o meio-dia eu faço tudo aquilo que é obrigação, de modo geral. Aí depois eu vou treinar, vou fazer alguma coisa, descanso, almoço, etc e tal. E aí vou resolver uma coisa ou outra, etc. Mas o grosso eu faço sempre de manhã, né? Para ninguém me incomodar, etc e tal. E para eu conseguir botar a casa em ordem. Escrevo post, faço um monte de coisa, escrevo livro, estou escrevendo mais um outro livro para lançar, etc e tal.
né? E de domingo, sábado e domingo também. Muitas vezes eu tenho que falar, na verdade, no sábado e domingo com as pessoas. Falo com as pessoas pela internet, né? Uhum. Então, na minha history, então eu já gravo tudo de manhã, ponho lá, etc. E aí eu curto meu domingo depois. Uma curiosidade, o seu livro já tem data para lançamento? Esse próximo livro aí? O próximo livro será provavelmente lançado agora em meados de março de 2021 ou no início de abril. Nossa, tá aí já. O livro está pronto já, né, praticamente. O que, na verdade, eu estou fazendo agora, né, é fazer um curso para lançar junto com ele, para que as pessoas possam aproveitar um combo, né, de livro e curso, né? Eu vi que essa oportunidade dá certo de lançar livro e curso junto, que foi o que eu fiz no lançamento do meu livro, né? Eu vou repetir a estratégia. É isso que vai acontecer agora. Mário, só voltando um pouquinho no assunto, você comentou que fez algumas mentorias, né? Sim. Como que foi essas mentorias para você? Para quem não conhece, para quem tem interesse em conhecer, mas na prática nunca fez, os valores variam bastante também. Normalmente a mentoria não é um investimento tão fácil, de fácil acesso, né, para todo mundo. Mas acho que seria legal se puder explicar um pouquinho como que é a mentoria, se ela é com base num projeto, se ela é com base na formação pessoal e depois do profissional junto. Então, hoje, o que eu conheço, inclusive, de mentoria hoje são as mentorias que existem no mercado online, né? Uhum. Então, o mercado online hoje é um mercado bem fértil, né? E tem muita gente trabalhando somente com a internet, tem muita gente fazendo bastante dinheiro, enriquecendo, e fazendo milhões, especialmente com a internet, aí, né? E tem muita gente que começou lá atrás, né? Essas pessoas, especialmente que começaram lá atrás, que têm mais experiência, algumas delas hoje oferecem o que nós chamamos de mentoria, tá? Então, o mentor é aquele cara, por exemplo, né, que você vai conversar, ele analisa o seu negócio, ele te direciona, tá? Então, eu investi R$3.000 numa primeira mentoria que eu fiz, né? E aí esse mentor acabou escutando as minhas ideias, escutou o meu perfil, o meu mercado, etc. e tal, e deu algumas sugestões para que eu me posicionasse e startasse a minha empresa no mercado, né? Então, essa primeira mentoria ela foi importante para eu conseguir começar a startar e etc. e tal, né? E acho fundamental. Agora, esse ano de 2021 também, estou de olho já em outras mentorias para continuar evoluindo, né, e continuar escutando a opinião de outros profissionais, né? O que a gente está fazendo aqui, inclusive, muitas vezes pode, inclusive, despertar curiosidade e servir até de ajuda para outros profissionais que estão nos escutando, né? Então, no que diz respeito à experiência também, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma questão, fique à vontade. Maravilha. Mário, nesse trajeto todo, o que você sentiu mais dificuldade nessa transição para você empreender, ser gestor do seu próprio negócio, criar seus programas de treinamento? Qual que foi a barreira que você sentiu mais dificuldade e que você conseguiu superar com o tempo? Então, na verdade, eu sou muito medroso, né? Eu sou aquele cara que tem cabeça de CLT, né? Para ser bem sincero. Então, assim, hoje eu vivo especialmente da minha empresa e eu sei que a minha empresa pode crescer ainda mais, né? Uhum. Então, assim, hoje eu paro para pensar assim, cara, se eu tivesse começado esse negócio há 3 anos atrás, hoje eu poderia estar bem melhor, entendeu? Assim, há 3 anos atrás, eu já tinha alguns amigos que viviam só da internet, tá? Esses amigos meus hoje são aqueles que hoje faturam mais de 1 milhão por ano na internet, tá bom? Então, hoje eu penso, cara, e se eu tivesse começado há 3 anos atrás, como fizeram esses amigos meus? Eu não fiz isso. Mas por que eu não fiz isso? Porque eu era professor, né, de universidade, etc e tal, e eu não tinha coragem de largar a universidade, algumas aulas da universidade, etc e tal, para conseguir empreender, né, de modo geral, né? Então, eu sempre tive muito medo. Então, assim, puxa, né? Por exemplo, eu vou largar, igual, por exemplo, para os profissionais que estão hoje na sala de musculação, que estão com personal, né? É aquela cabeça, nossa, eu preciso colocar tempo, né? Investir tempo na minha empresa. Mas e se eu largar meus alunos de personal? Se eu largar a sala de musculação, será que vai dar certo o meu negócio? Entendeu? Então, assim, eu relutei muito tempo, né, sobre isso. Então, o que aconteceu em 2020, tá? De modo geral, o que aconteceu em 2020? Quando a gente começou a nossa empresa, tá? A minha esposa, ela trabalhava em uma escola, ela é pedagoga, e aí eu percebi que, tipo, não que assim, eu estava fazendo bastante dinheiro já com a internet logo no começo, mas eu percebi que tinha futuro e que dava alguma grana. E aí, o que eu fiz, né? Em março, né, especialmente,
antes de março, na verdade, em fevereiro, achei a minha esposa, é verdade, isso mesmo. Até 2019, a minha esposa trabalhava numa escola, né? E aí, o que aconteceu, né? Em 2020, quando a gente começou o projeto, né? Em fevereiro de 2020, eu percebi logo de cara que esse negócio poderia dar certo, então eu tirei a minha esposa do trabalho, né? Eu pedi para ela sair, porque eu percebi que, na verdade, o que a gente fazia na internet era igual o salário dela da escola, era igual ou muito próximo. Então, eu falei, cara, falei para ela, não vale a pena você continuar indo na escola, né? E para ganhar o que você ganha com a internet. Então, me ajuda aqui, tiro você da escola. Foi o que aconteceu. E aí, nesse primeiro semestre de 2020, né, quem tocava a empresa, na verdade, era mais a minha esposa do que eu. É claro que eu tinha que gravar conteúdo e só eu consigo fazer. Né? Só eu consigo gravar conteúdo, só eu consigo fazer curso, gravar curso, etc. e tal. Mas por trás, na verdade, né, os e-mails, a administração de modo geral, é ela que faz isso, né? Eu não sei, na verdade, nem a senha do e-mail, tá? Da minha empresa. Nem sei. Ela que toma conta dessas coisas. Steve Jobs, ela tem uma frase que eu gosto muito. Concentre-se no que você é bom. Delegue todo o resto. Tá? Então, eu tento me concentrar naquilo que eu acredito que eu sou bom. E aí, todo o resto eu dou para ela, né? E aí, o que aconteceu, né? No meio de 2020, tá, quando virou o semestre, as universidades reduziram a carga horária dos professores de modo geral, agruparam as turmas, né, e eu perdi muitas aulas, muitas aulas. Então, assim, perdi tantas aulas que eu não conseguiria me manter, né, pra você ter uma ideia. Então, assim, eu fui obrigado, na verdade, a ir para a minha empresa. Fui obrigado, né, porque, assim, eu medroso que eu era, eu jamais ia, por exemplo, falar assim, olha, eu quero largar as aulas, todas as aulas da manhã, e vou ficar só com as aulas da noite. Jamais. Eu sempre dei aula todas as manhãs e todas as noites na universidade. Mas eu jamais teria coragem de reduzir meu salário pela metade, né? Pelo menos. Mas eu acabei sendo obrigado. E aí aconteceu, na verdade, mais do que isso. Por exemplo, eu estava dando aula só terça e quinta, segunda, quarta e sexta à noite. E aí eu fiquei praticamente sem salário, né? Na universidade, porque a universidade você é aurista. E aí eu fiquei uns 2, 3 meses aí, bem assim, magoado, assim, pensando, caramba, e agora o que vai acontecer? Só que o que aconteceu nesse meio termo? Né? Eu percebi também que quando eu comecei a colocar toda, ou quase toda, energia na minha empresa, no meu negócio online, tá? O negócio começou a fluir. Começou a fluir de uma forma, tá? Que eu comecei a fazer mais dinheiro na internet do que eu fazia antes na universidade, tá? Então, hoje, na verdade, eu continuo na universidade, especialmente porque provavelmente eu sou medroso ainda, entendeu? Mas hoje por exemplo, eu atuo só de terça e quinta à noite na universidade, tá? Dando aula. Todo o outro tempo é dedicado à minha empresa. Mas isso realmente foi o mais difícil, né? Conseguir fazer essa transição. E eu não sei se por um acaso essa transição foi feita, na verdade, por causa da pandemia, por causa de algo que foi imposto, né, para mim. Eu, sinceramente, acho que poderia acontecer isso comigo, mas mais para frente, entendeu? A pandemia acabou adiantando, né, muita coisa que ia acontecer no futuro, há alguns tempos, há alguns anos, e trouxe para o presente, né, trouxe para agora, né? E aí, hoje, praticamente, eu vivo da minha empresa, entendeu? Esse foi o mais difícil, foi superar esse medo, né? Sensacional. Então, mas estava pensando aqui, a experiência que você tem da área acadêmica, acredito que da área acadêmica tenha ajudado bastante também, a você conseguir fazer o seu planejamento do seu dia, fazer a gestão do seu tempo, porque quando você trabalha para você mesmo, algumas pessoas podem pensar que é mais fácil. Na verdade, dá muito mais trabalho, porque você depende só de você, como você citou agora há pouco. Os seus resultados dependem do seu esforço. Se você se esforçar muito e de forma planejada, de forma estudada, a chance de você ter sucesso é muito maior. E Sim. Acredito que a faculdade tenha te ajudado um pouco. Tô certo? Se a faculdade me ajudou... Ajudado, assim, na área de você estar ministrando as suas matérias, as modalidades, de você ter que fazer, por exemplo, dividir o seu tempo em planejar as aulas, corrigir as provas e ainda dividir com as aulas de personal e os outros serviços que você atuava. Olha, então, na verdade, né, a universidade, propriamente dito, eu acredito que não, porque, na verdade, na universidade você tem hora para entrar, né, tem hora para sair,
tudo bem que você tem que fazer atividades, isso, aquilo, etc e tal, mas nessa disciplina, a universidade ela não me ajudou, não. Na verdade, isso foi algo meu mesmo, assim, porque foi aquela ansiedade, né, de assim, eu preciso trabalhar, preciso fazer resultado e preciso pagar as contas. Então, assim, eu saí de um semestre onde eu tinha 35 horas aula e eu fui para, tipo, 10 horas aula. Então, assim, meu salário reduziu 3 vezes. Então, eu acordava todo dia, na verdade, com sangue no olho e pensando, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Porque, para ser bem sincero, tá? Apesar de, modesta parte, ter feito sempre bem feito o meu trabalho, tá? Com a minha empresa até o meio do ano de 2020, o salário, o dinheiro da minha empresa, tá? Ainda era um dinheiro que eu não contava. Porque o dinheiro, na verdade, no meu ponto de vista, que eu ia sobreviver e pagar as minhas contas, era, na verdade, o dinheiro da universidade, né? Só que quando virou o semestre, em agosto de 2020, né, isso se inverteu. Eu não tinha mais esse dinheiro da universidade. Então, eu acordava cedo, né, com esse objetivo, já com isso na cabeça, de fazer dinheiro com a internet, né? Então, desde então, eu trabalho todos os dias na minha empresa, propriamente dito, né? E isso foi um marco importante. Agora, no que diz respeito à disciplina que você fala do cotidiano, acredito que basta você ter aí, né, conta para pagar, especialmente ter uma conta para pagar, de repente, aí isso já é um bom assim motivador para você ter disciplina, né? Eu não tenho filhos, mas dizem que também um filho para criar também é algo bastante importante que acaba te impulsionando, né? Agora, geralmente, tá? Eu me organizo da seguinte forma, como você mesmo lembrou, né? Aqui falou, a gente tem que ter uma certa disciplina. Eu faço, especialmente, tudo aquilo que eu tenho que fazer de manhã, entendeu? Porque, assim, a probabilidade, né? De depois do meio-dia, depois das 3 da tarde, acontecer alguma coisa, eu tenho que parar, dar atenção para alguém, fazer alguma outra coisa, é grande. Então, assim, eu sou uma pessoa que naturalmente acorda cedo. Então, eu acordo às 6 da manhã sem despertador, tá? E aí, geralmente eu acordo cedo, tá? E a minha esposa, ela acorda bem depois, tá? A minha esposa, ela acorda às 9, 10 horas. Então, entre 6, 9 e 10, por exemplo, eu tô sozinho. Geralmente, neste horário, tá? Eu tendo aí fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer no dia, ou pelo menos a maior parte das coisas mais importantes, entendeu? Eu faço de manhã e aí depois eu vou ajustando coisas durante o dia, né? Mas, assim, eu me considero um cara que é workaholic, né? Trabalha bastante, mas vou te falar que depois que eu comecei a trabalhar na internet, inclusive, eu acho que eu até reduzi um pouco, na verdade, o meu ritmo de trabalho, né? Então, hoje eu tenho mais tempo para mim, né? Então, geralmente, hoje, lá para 5 horas da tarde, talvez 6 horas da tarde, eu começo a já tirar o pé. Aí, se eu tiver que trabalhar alguma coisa, responder, na verdade, mensagem no Instagram, responder mensagem no WhatsApp, etc. e tal, mas escrever livro, fazer curso, gravar, geralmente eu faço até às 5 horas da tarde. Maravilha. Mário, a gente já está chegando no fim. Eu gostaria de fazer mais umas 2 perguntas aí, vai ser Fique à vontade. rápida. Uma delas, eu acho que eu já até sei a resposta, pelo menos eu faria essa resposta. Tem algum livro que você indicaria para quem está acompanhando a gente, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify ou qualquer outra mídia de podcast? Algum livro, algum conteúdo que é sua referência, que você gosta ou que você queira aproveitar para indicar? Bom, o livro que eu gostaria de indicar é esse aqui, ó. Guia Completo de Musculação. Brincadeiras à parte, Eu estava desculpa. esperando esse aí, hein? Se não indicasse esse, eu ia achar estranho. Olha, para ser bem sincero, tá? Eu leio muitas frases. Eu acho que o livro que você está, na verdade, querendo que eu venha compartilhar aqui é um livro de autoajuda, um livro de empreendedorismo e etc e tal, tá? Eu vou ser bem sincero com você. Eu leio especialmente livros técnicos, tá? Eu não tenho o hábito de ler livros motivacionais, de empreendedorismo, apesar de que muita gente recomenda e peça para que eu faça isso, tá? Só que, assim, nesse momento, especialmente, a minha empresa ela tem 1 ano só, né? Ela só tem 1 ano. Então, eu ainda estou muito na fase operacional, tá? Então, eu ainda estou colocando o ovo de pé em muitas coisas. Então, eu estou lendo ainda, na verdade, muitos artigos científicos técnicos e livros técnicos para terminar de fazer, na verdade, conteúdo para fazer, como é que chama?
cursos e escrever outros livros, tá? Mas, assim, de fato, assim, ler livros assim de empreendedorismo, de motivação, eu não faço. O que eu faço, o que me ajuda bastante, muitas vezes, sabe o que é? Eu sigo algumas páginas de empreendedorismo no Instagram, né, que tem frases motivacionais. Às vezes eu olho uma frase motivacional e falei, puxa, que legal isso aqui, bacana pra caramba, né? Então, essas frases, né, inclusive eu acabei citando algumas aqui, né, durante o nosso podcast, né, acabam me motivando. Inclusive, eu não sei se você já percebeu, isso é algo meu, né? Eu comecei a fazer isso sozinho, muito antes de vender na internet, e há anos eu faço isso, e você deve reparar que toda segunda e sexta-feira, né, no meu Instagram, eu sempre coloco uma frase motivacional, né, e sempre reflito a respeito dessa frase motivacional. Essa frase motivacional eu sempre vejo da internet. Eu olho uma frase motivacional na internet, geralmente eu salvo essa frase, geralmente eu reflito sobre isso e aí eu posto. Eu faço isso sempre no começo da semana e no final da semana, na segunda e na sexta-feira. Mas o interessante é que, na verdade, eu comecei a fazer isso, tá? Para falar comigo mesmo. As pessoas hoje enxergam que eu estou dando dicas para outras pessoas, mas, na verdade, quando eu comecei a fazer isso, eu estava falando comigo mesmo, né? Então, na verdade, essas frases, né, elas são bem impactantes, assim, para mim, e eu geralmente leio e reflito bastante sobre isso e compartilho muitas vezes na internet, tá? Eu não sei se eu te desapontei ou não, mas eu não leio livros que não sejam livros técnicos. Neste momento, eu não tenho esse tempo. Um dia, quem sabe. Mas faz total sentido, Mário, faz total sentido. Por você estar construindo o seu segundo livro, está praticamente com ele pronto, você principalmente ministrar os cursos, os treinamentos online, você tem que consumir esse tipo de conteúdo. E a gente precisa fazer uma escolha. Lembro até da época da faculdade, muita gente também me perguntava se eu tinha o hábito de ler. Só que eu tinha que colocar no tempo que eu tinha o que eu iria ler. Eu tenho costume de ler algum conteúdo de algum livro, de história, alguma coisa, ou eu vou ler alguma coisa que vai agregar na minha função, no que eu vou praticar, ou no que eu pretendo atuar. Eu fiz Ler a é mesma muito escolha. importante, Lincoln. Eu concordo que ler é muito importante, tá? Mas eu discordo, ao mesmo tempo, tá? Que a leitura é a única forma de se absorver conhecimento e motivação, né? Então, por exemplo, hoje em dia existem muitos documentários e filmes na internet, por exemplo, né? Que acabam também tendo a mesma função, né? Então, é claro que o livro é legal, é bacana, te fazer refletir bastante coisa, mas existem filmes, existem documentários também que também têm uma força bastante importante no que diz respeito aí à empolgação, à formação aí do empreendedor e das pessoas de modo geral, que eu também recomendo. Sensacional, Mário. E a última, para a gente concluir, antes de você Claro. indicar suas redes sociais aí, onde a gente pode encontrar o Mário, o porquê que você topou o convite de um cara desconhecido para gravar um podcast que não tinha praticamente conteúdo nenhum na internet? Olha, Lincoln, na verdade, né, o lance é o seguinte, né? Eu gosto, né, de compartilhar conteúdo. Como eu falei para você anteriormente, eu já fazia isso, né, de forma totalmente de graça, fazer isso totalmente de graça antes, né? Então, compartilhar conhecimento com a galera, com as pessoas, é algo nato comigo, né? Então, eu sempre quis ser professor, sempre quis falar para as pessoas, e isso é algo que eu faço com o maior prazer, né? E tem uma outra coisa importante, quando eu comecei, né, lá atrás também, eu fui ajudado por algumas pessoas, né? E é importante que a gente venha retribuir isso, né? Ajudando outras pessoas, tá bom? E tem uma outra coisa também muito importante que eu gostaria de deixar claro para a galera aqui, né? Quando você ajuda uma pessoa, tá? Essa ajuda, ela volta em dobro para você, tá? Eu não estou cobrando nada de você, Lincoln, agora, neste momento, tá? Mas eu sei que isso é um tanto quanto recíproco. Você acaba ajudando uma pessoa, você forma um networking, você forma um amigo, né? E quando, de repente, você precisar dessa pessoa, muito provavelmente você também será ajudado. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então, uma hora a gente ajuda, outra hora a gente é ajudado, e assim vai, né? Networking é algo muito importante, mas muito importante mesmo, tá? Para o sucesso de uma carreira, né? Então, independentemente, né, de quem se está começando ou não, se a pessoa já está estabelecida ou não, eu sempre procuro dar atenção para as pessoas. Eu acredito que isso é importante. A propósito, tá? Eu acredito que o seu sucesso é sempre proporcional à quantidade de pessoas que você ajuda.
né? Então, quanto mais pessoas você ajudar, muito provavelmente maior vai ser a sua rede de contatos, né, de networking, e isso acaba facilitando a sua carreira, o seu sucesso, né? Não que seja só isso, mas o network ele é importante também, né? Então, é muito importante que as pessoas elas tenham competência técnica, né? Mas, né, fora isso, tá? A relação com as pessoas é importante, né? Pessoas sempre precisam de pessoas. Perfeito. Mário, foi sensacional, cara. Foi muito bom conversar com você. Foi um prazer ter esse momento aí, você ter separado um pouquinho do seu dia. A gente já está finalizando. Eu só peço para você indicar aí suas redes sociais, onde as pessoas podem encontrar você, para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo no YouTube também. Fica à vontade para a gente concluir logo na Legal, sequência. vamos lá então, né? O meu nome é um nome complicado, é Mário Tsutsui, né? Depois o link vai escrever em algum lugar aqui, Com tá? certeza. Então, se vocês procurarem por @Mário Tsutsui, meu sobrenome se escreve Tsutsui, só tem I no final, tá? Vocês vão encontrar tanto no Instagram, como no YouTube, como no Facebook, dentre outras redes sociais, tá? Agradeço muito, Lincoln, o seu convite. Espero que tenha ajudado de alguma forma, não só o seu canal aí, mas as pessoas também que estão nos escutando, tá? Obrigado mesmo, tá? E aguardo um outro convite aí, tá bom? Com certeza, uma satisfação. Muito obrigado, Mário. Valeu, pessoal, para quem está acompanhando aí, um abraço e sigam a gente que logo a gente tem mais episódios. Abraço, brigadão. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu.